Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 6. Iremos ler do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim. Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais a cada um os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Bom, o apóstolo Paulo aqui, através do Espírito Santo, nos dá um direcionamento de conduta da nossa vida, de nós não oferecer o nosso corpo ao pecado. Aqui ele está exortando o povo de Roma, os romanos, a igreja que havia lá em Roma, porque eles faziam promiscuidade com os corpos deles, se entregavam à devassidão, se entregavam ao pecado do sexo, tendo relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, sexo fora do casamento, entregava o corpo em forma de culto, de adoração também aos falsos deuses. Então, o apóstolo Paulo estava falando assim, não deixe o pecado reinar no vosso corpo mortal. Quando você deixa o seu corpo entregue a outra pessoa, você está deixando o pecado reinar em você. Você que pratica sexo fora do casamento, você está entregando o seu corpo à iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado consciente. Você sabe que aquilo é pecado e você mesmo assim comete. A iniquidade é uma maldade consciente. E aqui o apóstolo Paulo fala para nós não oferecer o nosso corpo a este pecado. Porque quando nós oferecemos o nosso corpo a este pecado, nós estamos permitindo, nós estamos dando permissão para que esse pecado reine sobre nós. Ele fala para nós não fazer isso, ele fala para nós abandonarmos isso e deixar com que o nosso corpo seja corpo de Cristo. Instrumento de Deus, instrumento de justiça, ao qual Jesus Cristo nos justifica. Mas nós temos que ter o nosso corpo como instrumento de justiça, fazendo o que é justo, o que agrada a Deus, não o que agrada a nossa satisfação. Quando nós temos domínio do nosso corpo, nós estamos sendo instrumento de justiça e assim nós não deixamos o pecado reinar em nós. O pecado não tem domínio sobre nós quando nós dominamos os nossos instintos carnais, os nossos instintos sexuais. Quando nós dominamos isso, o pecado não reina sobre nós. Nós que dominamos e vivemos pela graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Quando nós vivemos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, Deus nos sustenta. Ele nos dá a condição de vencer tudo e qualquer coisa, principalmente o pecado sexual. Não deixe com que este pecado domine você. Não deixe com que esse pecado reine sobre você. Tenha o teu corpo como instrumento nas mãos de Deus, para adoração a Deus, para glorificar a Deus, não para que seja também uma afronta contra Deus. Não deixe com que esse pecado seja uma zombaria para Deus, com que o diabo vá te acusar. Se você deixar esse pecado reinar sobre você, o diabo vai ficar te acusando na sua mente e vai principalmente zombar na cara de Deus por causa de você. Então não deixe esse pecado reinar sobre vós. Viva pela graça de Deus, que é o favor imerecido, e Ele nos sustenta. Ele nos dá força para vencer todos os dias. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deixe o amor de Deus reinar e domine o seu corpo. Amém.